Bom dia, Bom dia! tudo bom? Tudo jóia, já estamos aqui. Isso aí. Obrigado por aceitar o convite, né? Eu que agradeço, Fábio e Rodrigo. Muito obrigada pela honra de participar desse projeto sensacional que vocês estão fazendo aí. Eu achei muito boa essa tua ideia de dar as 10 chaves para o sucesso bem didaticamente. É muito bom, né? Da onde veio essa ideia, Então, professor? quando a gente vê MARP, né, é um assunto novo. E toda vez que a gente começa a ver alguma palestra de MARP, começa aquela coisa, aquele histórico, cansativo, aquela coisa toda, que para um clínico isso é um pouco complicado até de incitar aquela vontade de realmente aplicar isso no consultório. Então, meu objetivo aqui realmente é pontuar essas questões para que fique uma coisa mais próxima de um clínico. Embora o MARP seja uma técnica que precisa de um preparo para você instituir na sua clínica, né? Não tem jeito. Mas é algo que é mais objetivo mesmo, para que o clínico ortodontista que está entrando aí consiga verificar realmente o que ele pode fazer na sua clínica, para os seus pacientes, qual que é a grande vantagem. Eu sou uma apaixonada no assunto, eu gosto muito de expansões e tudo mais, então o MARP entra nesse assunto incrível para adultos. Então é um grande prazer falar sobre isso, né? Eu tive ano passado na UCLA também, com o Moon, então, nossa, sensacional. Trouxe muita bagagem para cá, né? E lógico com as nossas referências do Brasil também, né? O Gurgel, o nosso Suzuki, né? O grupo Suzuki. Então é fantástico. Foi por isso. Isso aí. Oi, E Flávio. o professor Flávio, lá de Recife, de Um Campina Grande, gente. querida da nossa casa, da SPO. Falar em SPO, então, você coordena a Sim, especialização da SPO. na verdade eu estou na SPO desde 2010, né? Foi onde eu me formei, especialização, e desde lá eu fui monitora dos cursos. Hoje eu tenho meu próprio curso de especialização e também cursos para especialistas lá dentro, né? Além de fazer parte do corpo da diretoria social também da SPO. Então eu falo que é minha segunda casa. E eu faço essa pergunta, eu não sei se eu fiz para todos, mas eu creio que é um desafio muito grande para quem está na área de ensinamentos, porque a ortodontia, em 3 anos, já era tinha muito conteúdo. Agora, mais do que Pois nunca, é. é loucura, porque nós que estamos na área de ensinamentos, acho que nunca estudamos tanto, Pois porque é. tem muita coisa nova que nós nem temos o trabalhos a longo prazo e passar para essa turma nova. Como que é esse desafio para você que está Olha, bem específico nessa área de ensinamentos? eu concordo com você. Para mim, é uma coisa que a especialização tem que ser uma base. Então, por exemplo, o nosso curso é um curso inovador, porque a gente traz para eles ortodontia digital, planejamento em tomografia, a gente traz alinhadores, eles têm contato com o scanner. Então, é algo que nós temos essa preocupação de trazer a novidade, o novo da ortodontia para os alunos. Lógico, sedimentando na base ali, que é a base clássica, que a gente não dispensa, lógico, mas buscando essa síntese num curso de especialização, para que eles saiam de lá já familiarizados. É o que eu costumo dizer. A ortodontia digital, ela veio e todo mundo entra na mesma curva de aprendizado, independente da sua idade ou da sua experiência clínica. Todo mundo está na mesma. E os alunos que estão chegando, né, a gente chama de geração milênio, que hoje tem 20 anos, né, nessa faixa etária, eles vão ter muito mais facilidade, acredito eu, de trabalhar com softwares, de lidar com isso no seu consultório. Então, eu não vejo como um desafio nesse sentido. É mais pela questão da abordagem didática que tem que incluir isso no seu conteúdo programático. Não dá mais para um curso de especialização não ensinar isso. Então, é um dos grandes objetivos nossos é levar isso mesmo para que eles saiam bem capacitados, né? Pelo menos na base da informação que hoje nós, por exemplo, como você falou, temos que buscar em congressos, em livros, porque a gente não teve isso antes, né?
Então, que eles saiam já preparados. E assim, ortodontia, acho que quem lida com saúde, a educação continuada faz parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte, porque a gente lida com pessoas. Então, é isso. Eu acho super importante, não é nada demais, é só instituir isso no curso para que eles saiam bem, né? E os alunos hoje em dia eles procuram, eles são mais criteriosos nessa questão de saber, será que eu vou aprender isso nesse curso? Então eles realmente eles têm essa função questionadora hoje em dia, é um pouco diferente de antigamente, que o aluno procurava pela escola. Hoje ele procura pela equipe e pelo conteúdo que isso vai trazer para ele, né? Só uma questão, assim, a curiosidade. Quando foi o primeiro MARP que você instalou e se teve sucesso ou não? Faz uns 3 anos, assim que chegou a técnica aqui, porque o MARP é novo, né? Tem 10 anos desde que o Dr. Lee publicou a primeira vez. É um paciente que acho que essa história já é meio batida, mas é legal falar um pouco. Ele publicou um paciente cirúrgico, que ele ia passar por aquelas 2 etapas, e aí ele eliminou uma etapa, que é a etapa de expansão, e desde então foi instituído o MARP. Aqui no Brasil, eu acredito que todas as referências, grandes referências no Brasil, também têm esse tempo, né? Essa curva também. Então, o primeiro caso, lógico, é legal que a experiência clínica traz para a gente muita bagagem para ensinar, né? A gente teve sucesso, já entrei com tomografia e tudo mais, mas eu tive casos, por exemplo, de expansão dental-alveolar também, casos que tiveram uma abertura maior do que do outro lado. Então, tem algumas coisas que a gente vai compartilhar aí ao longo da aula para que possa ajudar o clínico também, o ortodontista, nessa parte. Ok, então fica à vontade. O primeiro passo, como que você aborda o paciente? Isso. Antes de entrar nos 10 pontos, eu vou dar uma introdução leve, sem histórico, para que eles entendam, tá? Vou virar aqui a tela. Bom, deixa eu ver se aqui. MARP significa Maxillary Rapid Palatal Expansion, né? Que é uma técnica de expansão transversal ali do arco do paciente. Esse aqui é uma imagem que eu adoro, que é uma imagem do artigo do Brunetto. A Brunetto é uma das referências de pesquisador no Brasil no tema. Ele também veio da UCLA, tem trabalhos com Moon. E aqui ele mostra, né? Quando a gente fala em MARP, é muito importante que a gente entenda que não é apenas o palato, né? A gente tem que avaliar todas as estruturas que circundam o terço médio da face, por exemplo. E aqui é uma imagem bem legal que mostra que quando a gente faz uma expansão dentária, dentoalveolar, a ação maior, ela é nessa região dentária. Aqui em cima, nessas estruturas, não tem nenhuma ação. E aqui seriam as zonas de resistência. Aqui, até então, nós tínhamos esse tipo de tratamento para um paciente que tinha um comprometimento transversal do arco, né? Que é a expansão maxilar assistida cirurgicamente. Notem algo importante nesse vídeo para eu depois desenvolver a aula. Aqui a gente faz uma segmentação, né? A LeFor, então faz a expansão transversal do arco. Nesse tipo de cirurgia, né, a gente tem que fazer essa segmentação para que consiga ter um alcance, um ganho ali transversal. A gente sabe que o paciente ele fica com bastante diastema pós-expansão e tem um resultado ali nesse nível, nessa região ali abaixo do nariz, ok? Então, vendo esse vídeo aqui, eu volto para essa imagem e a gente vê que, mesmo com a cirurgia, a nossa linha de trabalho acaba sendo nessa região abaixo do nariz ali, né? Ok? E aí o MARP ele veio com uma proposta interessante para que a gente consiga, que seja uma alternativa aos pacientes que submeteriam-se então à cirurgia para expansão rápida. Um grande diferencial que eu gosto muito dessa imagem também é saber que, desde o primeiro artigo publicado sobre expansão maxilar pela Bert Melsen, ela mostra ali que a nossa expansão convencional ela acontece em vértice, né? E a gente vê em alguns estudos, que é muito entusiasmador, que o MARP ele tem uma tendência, ou em alguns pacientes, a gente consegue uma abertura mais paralela, ok? Da sutura palatina. E por que, então, que acontece uma expansão em vértice?
convencionalmente. Aqui temos algumas zonas de estrutura, de resistência, na região aqui do esqueleto, zonas posteriores de resistência. São zonas que a gente não tem ação da expansão. Eu quero que vocês guardem só essa informação para o resto da aula, tá? Das zonas de resistências posteriores. No MARP, a gente consegue verificar que os trabalhos têm mostrado, né? Esse aqui é um do Cantarella, que é um grande também pesquisador no tema, que a gente consegue ter, a gente tem uma ação diferente da parte cirúrgica, uma ação no arco zigomático. Ele faz como se fosse uma abertura lateral, uma tendência de abertura. Por quê? Aqui a gente não tem uma segmentação, né, da Lefort. Então, lógico que tem toda uma especificidade sobre esses estudos, que eu vou falar sobre isso já já, mas eu quero que vocês entendam o conceito. Então, aqui é um vídeo legal para mostrar o antes e o depois de um MARP. Ó, há uma expansão no terço médio, por exemplo, né, em alguns casos. E essa resposta traz para a gente resultados ou até uma visão muito funcional. Aqui é um vídeo bem legal também que mostra uma pré e uma pós-expansão para a gente ver o que acontece. Então, aqui, por exemplo, o paciente tinha uma restrição, né, uma diminuição do fluxo aéreo, tá? E aqui, pós-expansão, como isso já teve uma resposta positiva. Com essa introdução, então, a gente entra na nossa aula. A gente percebe, então, que a grande diferença do MARP e do SARP, que a gente chama, né? Que é a expansão maxilar assistida cirurgicamente. Bom, vamos lá. Aí a primeira chave que eu coloquei aqui é a abordagem ao paciente. A gente tem que saber, assim, uma coisa que eu acho fundamental, até que foi o Júlio falou comigo que eu também estou fazendo algumas lives e eu chamei algumas referências, tá? Até convido vocês para assistirem sobre o MARP. E uma coisa que ele falou que eu sempre falo nos meus cursos é que assim, o paciente que vai ser submetido ou indicado para MARP é um paciente cirúrgico. A gente não pode esquecer disso. Tá? Ele tem uma indicação cirúrgica. E às vezes a gente se entusiasma tanto com a técnica que a gente esquece disso. Não pode esquecer. Então, a abordagem ao paciente é super importante, que ele tenha consciência e ciência do problema dele, que é algo cirúrgico, sim, que nós temos uma alternativa, que a gente pode buscar para intervir na atresia de maxila dele, por exemplo, porém ele é um paciente cirúrgico, e pode ser que, inclusive, ele futuramente ele possa precisar da cirurgia. Por quê? A segunda questão que combina muito com essa abordagem é o fator etiológico. Nós temos que, como ortodontistas, a gente não pode focar apenas no problema transversal. Nós temos que pensar o que levou àquela atresia de maxila. Então, por exemplo, às vezes um paciente com uma atresia, ele tem alguns outros comprometimentos funcionais, esqueléticos, musculares, respiratórios, pode ter até uma apneia, ele pode ter uma questão também já de desgastes do côndilo, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer e de indicar o MARP. Nós temos que sempre pensar o que levou a essa atresia de maxila e buscar tratar ali, né, principalmente. Nesse sentido, como é um adulto, muitas vezes nós temos que atuar de uma forma interdisciplinar, ou com otorrino, ou com fono, sempre buscar entender o paciente como um todo. Nossa ação, mesmo que a gente traga respostas em pesquisas e tudo, que são grandes respostas funcionais, respiratórias, nós temos que pensar que nós vamos atuar ali naquela parte esquelética. E músculo manda no esqueleto. Então, o músculo tem que ser trabalhado também, tá? Então, até tem alguns pacientes, por exemplo, que eu indiquei atuar com a fisioterapia também. Por conta da questão que o paciente já chega numa fase mais velho, né? Ele tem uma tendência de mastigar de um lado só, aí ele vai ter uma tonicidade maior dos músculos de um lado, então ele tem que trabalhar toda essa parte de equilíbrio. Toda vez que eu lido com um paciente de ortognática, por exemplo, essa parte da fisioterapia eu julgo super importante, é um dos profissionais que eu trabalho, né, nos meus pacientes que tem uma questão também que precisa trabalhar essa musculatura. Porque, por exemplo, uma cirurgia ortognática, a gente sabe
quem tem pacientes a longo prazo, e das minhas linhas de frente de pesquisa, inclusive na USP, é a classe 2. A gente sabe que um paciente classe 2, quando vai operar, faz um avanço de mandíbula. Se você não tem essa visão muscular, o músculo que ele foi estirado, ele tem uma tendência a puxar novamente e dar uma leve recidiva. Então, sempre pensar de uma maneira funcional, de uma maneira interdisciplinar. Fono, otorrino, físio, tá? Que a gente acha que a tendência atual é sempre buscar trabalhar com o paciente de uma forma, assim, uma visão geral, certo? Então, primeira coisa. O que você está estudando na USP? A minha linha de pesquisa é classe 2, é um estudo clínico prospectivo, e a gente está avaliando ali duas abordagens diferentes em pacientes classe 2 em crescimento. Mas como é algo que eu estudo desde o começo, desde antes, eu tenho um artigo publicado, por exemplo, de sequência de Pierre-Robin, que é uma deformidade dentofacial, uma anomalia craniofacial de classe 2. Então, eu venho trabalhando desde o meu mestrado com essa linha de classe 2 também, mas atualmente são pacientes em crescimento. E é algo que me encanta. Eu gosto muito também dessa parte de classe 2 e eu tenho levado aí com bastante nos meus cursos. Eu dou curso faz uns 3, 4 anos desse tema para o pessoal, onde eu abordo tudo isso, desde uma criança classe 2 até um adulto, o que nós fazemos num paciente classe 2, que é um grande, às vezes, o calcanhar de Aquiles do ortodontista, porque é uma oclusão muito comum no nosso dia a dia. Certo? Alguma pergunta? Pode prosseguir. Eu tô de olho aqui, de vez em quando eu abro os comentários também, tá? Perfeito, combinado. Pessoal, se tiver alguma dúvida, no finalzinho a gente responde vocês. Bom, então a primeira coisa, abordagem ao paciente, como a gente falou, ele tem que ter essa consciência, tá? E isso é super importante, a comunicação aberta com o nosso paciente. Segundo, o ortodontista pensar de uma maneira além. Diagnóstico do fator que levou àquela maloclusão, aquela mordida cruzada. E, se for necessário, buscar sempre uma atuação interdisciplinar para que você consiga, por exemplo, ter respostas estáveis a longo prazo e melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso parece um pouco utópico, mas não é. É uma coisa que eu já ouvi isso de um doutor, o Sonde dos Estados Unidos. Ele tem por exemplo, ele tem uma relação muito legal na cidade dele ali, que ele tem uma parceria com todos os médicos otorrinos, por exemplo, que todos os pacientes que passam ali, eles percebem que tem uma má oclusão, passa para o consultório dele. Então, é algo que nós temos, como ortodontistas, buscar essa relação com os outros profissionais. Eu trabalho no meu consultório, num prédio médico odontológico, então eu tenho, por exemplo, meu andar, eu falo que é o andar da respiração. De um lado eu tenho uma alergista, do outro lado eu tenho um pneumo. Então a gente trabalha sempre com essa questão de trocar pacientes, né? Indicação de pacientes, isso é muito importante. Mesmo que você não trabalhe num prédio assim, você deve ter na sua região ali profissionais que podem fazer parte da sua equipe de maneira distante. Então, é algo que nós temos que sair da nossa zona de conforto e procurar isso. E para a gente é muito positivo, porque um médico atende quantos pacientes por dia? Quantos pacientes com má oclusão por dia? Acaba sendo até uma troca muito positiva para você de pacientes. Ok? Então, a gente já falamos de 2. O próximo é algo que eu quero deixar isso bem claro, porque é fundamental. E isso certamente vai tirar o ortodontista da zona de conforto. Eu costumo dizer que a técnica MARP, ela não é tão simples assim, como eu falei no começo. O ortodontista, ele tem que buscar mudar algumas rotinas de sua clínica. E uma delas é a intimidade ou a familiarização com a tomografia. Tomografia é um exame que até então, para a gente, não é tão comum. Estou falando da massa, né? A maioria dos ortodontistas. Você pede para ver canino incluso, para você ver alguma alteração. Que mais? Enfim, algumas questões de dentes inclusos, terceiros molares, algo que você vê que precisa de um exame a mais. Não é nem a TEME, porque a TEME a gente pede outros exames, né? Mas também a tomografia faz parte. No dia a dia, não é um exame tão comum. E para nós trabalharmos com MARP, ela tem que fazer parte do seu
do seu corpo ali de exames do paciente, tá? Por quê? A gente tem que saber rastrear o nosso paciente. E assim, pessoal, não é apenas pedir uma documentação com a tomografia. Se você pedir só assim, virão os cortes tomográficos impressos, e não é isso que a gente precisa. Nós precisamos ter capacitação de ler os DICOMs. Por isso que, para você instituir MARP no seu consultório, você precisa fazer um curso, você precisa se dedicar, precisa entender tudo isso. Tá? E a gente fala tudo isso no meu curso que eu dou de ancoragem esquelética. Então, quando eu peço um exame para o meu paciente, eu vou pedir, por favor, disponibilizar os DICOMs do meu paciente. E o que é DICOM? DICOM, eu vou mostrar aqui numa tela, tá? Peraí. Quando a gente vê uma tomografia, a gente vê os cortes, né? Por exemplo, no canino incluso, no terceiro molar. A gente vê só o corte que ali, por exemplo, você colocou aqui, eu quero avaliar o dente 13 que está por vestibular. Aí o especialista em radiologia e imagem, ele vai fazer o corte específico naquela região, ele vai dar como se fosse uma ampliação para que você consiga ver o que você pediu. Quando você pede o DICOM, você pega o exame puro do paciente ali. Então, tudo que ele fez, né, que passou ali pelo tomógrafo, você vai ter acesso. Então, aqui, por exemplo, pessoal, é um corte, na verdade, uma tomografia em um leitor, tá? E aí a gente tem aqui como se fosse um corte frontal do paciente, né? Os molares, os seios, as conchas nasais, septo. E aqui eu consigo, então, pegar esse exame do meu paciente e colocar em um leitor de tomografia. Os leitores, nós temos os pagos, né? Dolphin e tudo mais, mas nós temos também alguns que são gratuitos, são leitores de tomografia. Um deles, por exemplo, é o ITK Snap, que você consegue baixar no seu computador e colocar esses DICOMs dentro desse software e você consegue, então, fazer como se fosse uma varredura naquele exame. É um rastreamento da região anatômica do seu paciente. Olha como é complexo. Antes de, então, eu chegar nessa parte de rastrear, de ter essa capacidade de avaliar as estruturas que são importantes para mim, que eu vou falar disso, eu preciso lembrar da anatomia. Lembrar que o palato, ele é o chão do nariz, tem o septo, tem os seios maxilares, as estruturas nobres. Eu tenho que lembrar de tudo isso para que quando eu for no meu exame, eu conseguir ver realmente o que eu preciso, ok? E qual que é a grande sacada e importância da leitura de DICOM? Por exemplo, aqui. É um vídeo que eu fiz e eu tô como se fosse fazendo um mapeamento da região no sentido anteroposterior no meu paciente. Tá? Então, de trás para frente. O que eu consigo ver nesse corte, por exemplo, que é importante para mim? E o que é importante entender no MARP? Às vezes a gente consegue encontrar desvio de septo, né, uma inclinação, seio maxilar maior de um lado do que do outro. Essa paciente mesmo pode ver a região de osso nasal ali da base do palato é um pouquinho mais espessa de um lado do que do outro. Nós temos a mucosa mais de um lado do que do outro. A variação anatômica, ela é muito grande, tá? Então, por exemplo, existem estudos, e até aqui no Brasil mesmo, que alguns professores até falam, não precisa de tomografia, não precisa fazer uma avaliação, não precisa dessa parte tecnológica, mas é como se fosse no escuro. E foi legal esse curso que eu fiz com o Moon, que ele mostrou muito essa questão também dos erros que aconteceram nos pacientes deles lá. E algo que a gente precisa instituir, sim, é a tomografia. Eu nem tô falando de MARP Guide ainda, tá? Eu tô falando de tomografia. Então, eu preciso ter essa capacidade de enxergar um paciente de uma maneira com esses exames. Aqui tem um outro corte para vocês verem aqui. Já é um corte diferente, né? No sentido de cima para baixo, um corte axial. E a gente consegue ver, por exemplo, nessa paciente, é uma paciente minha, que ela tem uma estrutura específica aqui. Olha só, quando eu vou baixando assim, tô rastreando de cima para baixo esse corte. E aqui eu percebo que
um lado do seio maxilar dela é maior do que do outro. Eu percebo também como está essa questão da sutura palatina. Aqui tá, vai subir de novo. A gente acha, né, teoricamente, que a sutura é algo retinho, né, com um desenho perfeito, e ela não é. Ela é toda cheia de curvas interdigitadas. Então, um corte assim eu consigo ter uma visão melhor de como está meu paciente nesse sentido também. Então, a tomografia ela vai servir para essa questão de você avaliar ali a espessura. Também tem um outro sentido que eu vou falar um pouco mais para frente, que é um sentido lateral. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Thalita, e claro, ter uma orientação tua, né, ou dos experts, e depois tomografia é sentar lá com calma e fuçar, né, os cortes aí. O professor Júlio Gurgel tá mandando um abraço para você. Ah, obrigada, Júlio. Um abraço. Grande abraço, viu, Júlio? Teu livro eu recomendo e os equatorianos querem comprá-los aí, né? E eu sei que despacha vai para a América Latina. O Júlio é um grande, além de ser um grande amigo, ele é uma referência, né, no assunto. Ele até falou comigo na minha live, eu gosto muito dele, da família dele. Obrigada, Júlia, por estar aí prestigiando. Então, com esses exames tomográficos, a gente consegue ter uma visão das estruturas anatômicas do paciente um pouco melhor. Tá? Aqui, nesse sentido, nós temos uma possibilidade de fazer um exame, de fazer um diagnóstico que chama MARP Guide, que é como se fosse uma colagem indireta, digamos assim. Você vai, ao invés de você pôr o bracket ali nos dentinhos, no STL, você vai colocar os tornos, você vai medir os parafusos, para você saber qual que é o melhor tamanho e tudo mais. MARP Guide já é um assunto que eu não quero entrar hoje, tá? Porque senão ficaria muito estendido, mas é algo que eu recomendo para todos os iniciantes que forem fazer a técnica MARP. É um grande apoio, né, para você conseguir fazer ali a parte do digital para você passar para o real, para o clínico. E aí, com o MARP Guide, quem vai fazer com vocês são algumas empresas. Por exemplo, a Compass pode fazer, a Kika, o laboratório da Kika, ela pode também te ajudar nessa parte de MARP Guide. Mas, independente disso, tomografia para eu avaliar as estruturas. E ali no meu leitor de Daikon, eu consigo medir direitinho onde é osso, aonde tem gengiva, qual que é a posição ideal ali para o meu torno expansor, tá? Então, assim, tomografia, para resumir, tomografia é com Daikon, não apenas com os cortes que você vai pedir ali na documentação. O próximo tema, o próximo tópico que eu acho importante é você entender e dominar quais são os modelos de torno expansor disponíveis no mercado. Bom, nós temos aqui a PECLAB, que é uma referência atual e acho que é a única até o momento brasileira que faz os tornos expansores. E nós temos o MSE. O MSE, ele é o desenvolvido pelo Dr. Moon. E nós temos também no Brasil como comprar pela Ortolabor. Tem ainda um trâmite para trazer por outras regiões, mas por enquanto é a Ortolabor que vende. E nós temos a PECLAB. O que acontece? Até nesse gancho, eu quero falar um pouquinho do MSE. O Moon, ele instituiu o MSE por conta de que ele via muito na literatura. Quando a gente vê, inclusive hoje, eu vejo algumas aulas que a gente vê, e aí eu vejo uma foto assim do slide, o professor coloca MARP. E ali, todo tipo de expansor que tenha mini implante, ele é chamado de MARP. E não é bem assim. Por isso que ele instituiu um padrão de torno expansor para que as pesquisas clínicas que ele desenvolve até hoje lá consiga ter o mesmo padrão de resultado. Por exemplo, eu não posso comparar um MSE com um expansor que tenha 4 parafusos no palato na região dento-alveolar ali entre raízes, que a gente vê isso muito. É na região da sutura palatina. E aí, por isso que ele padronizou o MSE. Eu vou mostrar aqui uma fotinho para vocês verem sobre isso. Então, o MSE, ele tem algumas características. Ele é bem
mais para a região posterior. Então, ele começa normalmente na mesial do molar até a distal do primeiro molar. Ele é menor, percebam aqui, mas ele é bem pequeno o torno. E a justificativa do Moon em relação a ele é que ele até usa analogia de um hashi japonês. Ele fala, quanto mais posterior você trabalhar naquela abertura, menor a abertura em vértice vai ter. Imagina um hashi que você tenta abri-lo pelas extremidades. Então, ele vai cada vez mais tendo vértice. Se você já vai na região posterior, você já abre de uma maneira mais vertical. Por isso que... Para quem não sabe, o hashi é o palitinho para comer. Isso. É. Por isso que ele indicou, então, ele desenvolveu esse menorzinho. É uma região complexa, porque essa região posterior do palato tem menos osso, né, do que comparado a... Mas essa é uma característica do MSE. Nós temos também, da PECLAB, 3 tipos de MARP. Na verdade, eles falam 3 pela questão de melhorar a comunicação com o ortodontista. Eu não vou falar de um deles, que é o 2S. O 2S, na verdade, é um expansor híbrido, que ele tem 2 parafusos na região anterior, que é para pacientes em crescimento. Então, acaba que ele acaba sendo um expansor híbrido. É como se fosse com a técnica do Fernando Manhães, né? E os outros 2, que aí sim interessa pra gente, que é o EX, ou MARP suspenso, que ele tem indicação para palatos mais atrésicos, e o SL, que é o convencional, que é o padrão, que ele é usado para palatos que não tem tanta profundidade. Vou mostrar aqui. Ambos foram desenvolvidos pelo nosso grande, com colaboração, né, do nosso grande professor Suzuki. Então, aqui os 2 tipos, tá? Você ia falar alguma coisa, Fábio? Não, não, só o pedido é que eu não posso falar exatamente, tá? Mas futuramente eu digo nos próximos 1 mês, vai ter disponível esse tipo de expansor com parafuso de aço, né, no palato, né? A empresa Dat Steel Pro está disponibilizando praticamente só os parafusos que faltam à Anvisa. Então vai ter mais um eu já sabia dessa informação aí, que bom, legal. Falta detalhes de Anvisa do parafuso, porque o restante já está pronto, inclusive, para os testes. Que bacana. Mais um no mercado aí para eu fiquei sabendo para a disposição. Muito legal. Então, voltando aqui, né, o que eu acho muito legal falar sobre isso, tá, gente? Então, assim, a próxima chave é entender dos tornos, como eu já falei do MSE, e dos mini implantes. Esse aqui é o nosso básico, o SL. Aqui, a justificativa dessa meia cana, fala assim, nossa, mas ele é complicado de instalar porque ele não tem a mesma, por exemplo, facilidade de fidelidade de posicionamento do parafuso, porque, por exemplo, o MSI é fechadinho, o SL já é aberto. A justificativa para ele ser essa meia cana é porque, às vezes, pode ser que você, na região posterior, principalmente, a espessura óssea é tão pequena que se você coloca ele vertical, por exemplo, você às vezes não consegue pegar a estrutura. A gente sabe, né, pelos estudos, que quanto mais você conseguir pegar a cortical óssea, melhor. Então, aqui você pode dar uma leve inclinada, por exemplo, no sentido antero-posterior lógico, para que você consiga pegar um pouco mais de aderência ali e sucesso na instalação dos mini implantes. Ou se, por exemplo, você perdeu um mini implante, você consegue não tirar o torno e utilizá-lo ou trocar a região do parafuso, tá? Isso é uma justificativa do próprio professor Suzuki que nos deu do SL. E o outro é o MARP EX, ou vulgarmente falado, MARP suspenso. Tá? O suspenso, na verdade, ele é uma sacada muito legal também, desenvolvida por esse grupo, que ele tem como se fosse um degrau aqui. Quando o palato é muito profundo, eu não consigo fazer um SL. Eu preciso de um aparelho que eu consiga pôr o parafuso lá em cima, mas o torno fique um pouco mais para baixo. Então, esse é o sentido do EX. Então, entendendo
quais são os desenhos de tipo de aparelho de MARP para a gente no mercado atualmente. Não sei, eu quero saber disso da Steel agora. Não conheço ainda, né? Vai sair. Mas é super importante para você saber qual a melhor indicação para o seu paciente, tá? Isso é super importante. Tem que ter esse conhecimento. A PecLab é uma empresa que eu gosto muito do site deles, por exemplo, que é muito didático para um ortodontista, tanto de parafuso quanto dos tornos, eles explicam muito bem. Mas, lógico, você passando por um curso também, você vai ter mais condições de conhecimento para que você consiga escolher para o seu paciente. Nesse tema também, os mini implantes. Os mini implantes, na verdade, eles são bem diferentes dos nossos extraalveolares e dos intraalveolares. Primeiro que o diâmetro é 1,5, 1,8, desculpa. O nosso intraalveolar é 1,5 e o nosso extra é 2, né? E esse aqui é 1,8. Segundo, que o transmucoso do parafuso ele é um pouco maior. Então, quando um clínico olha aquilo, assusta, fala, nossa, como é diferente. Então, ele tem um transmucoso um pouco maior e alguns tamanhos diferentes. A cabeça do mini implante também, ao invés de ser positiva, ela é negativa. Quando a gente insere o nosso contraângulo ali, ela fica bem firme para você ter uma segurança melhor também na hora de instalar o parafuso. Então, o mini implante em si, ele é um pouco diferente também, tá? Nesse sentido. E eu preciso, por exemplo, analisei ali na minha tomografia a espessura óssea do meu paciente, aí eu vou definir, então, os meus mini implantes. Aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Lembrando que o nosso não é só o palato que me interessa no MARP, tá? Eu não vou fazer uma expansão nessa região apenas. Eu quero buscar algo lá no terço médio, por exemplo. Então, eu tenho que lembrar que, além desse corte transversal, esse corte que é comum pra gente, eu tenho que avaliar esse aqui. E aqui tá a grande sacada também da anatomia. O nosso palato, a região anterior, ela tem maior espessura e vai afinando conforme vai indo para posterior, tá? Então, isso é super importante para coisas que eu vou falar a partir de agora. Eu entender essa questão da espessura do palato nesse sentido, da lateral, para eu conseguir, por exemplo, definir os meus mini implantes, definir se eu vou precisar de uma corticoperfuração ou não, definir a região de instalação do meu mini implante, se vai ser um pouquinho mais para a região anterior ou região posterior. Eu tenho que entender muito bem como está a espessura óssea do palato do meu paciente, tá? Aqui é um estudo da Coreia, né, os grandes coreanos, que eles fizeram para avaliar qual que era a espessura média dos pacientes, tanto os homens quanto mulheres. E aí, então, até um dos grandes autores de palato, que é o Dr. Wilmes, fala, a gente tem uma zona T. A zona T é uma região interessante para a instalação dos nossos mini implantes no palato, não apenas MARP. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Então... Thalita, aproveitando, você não acha que é uma região subusada ainda, que nós não exploramos Sim. tanto? Porque eu vejo os europeus e os orientais, eles utilizam muito isso aí. Talvez a professora Daniela Storino, que está nos assistindo, um abraço para ela foi uma das que despertou, né? E o professor Suzuki também, essa região para nós aí. Sim, o que você acha? Eu acho, assim, até no meu curso de ancoragem esquelética, a gente explora muito bem. Tem um autor americano, o Baumgartel, Sebastian Baumgartel, devem conhecer. Ele fala muito de palato. E é uma região muito legal, porque para quem nunca fez mini implante, não tem ali raiz para você se preocupar. Né? É uma região que tem uma gengiva inserida, então é muito melhor do que você instalar em mucosa móvel. Então é uma região que realmente ela é pouco explorada e ela tem uma grande potencial de desenvolver técnicas, inclusive com alinhadores, por exemplo, que é uma atualidade, né? Então, sim, eu concordo com vocês e é muito tranquila de se instalar. Apenas a região ali, a forma que muda um pouquinho, que a gente tem que usar um contraângulo, a posição do paciente e o seu manejo ali. Mas até os extraviolares também têm seus detalhes, por exemplo, região de buccal shelf, a gente tem que afastar bem a mucosa, né? Então, tem detalhes da técnica que você tem que saber para que você faça uma boa instalação. Mas eu acredito sim que seja uma excelente região para diversas mecânicas na nossa ortodontia. Inclusive, a literatura fala em 2 a 3%
20% só de falha, né, nessa região T. Sim. Comentou. Bom, pois é. A única coisa também é, às vezes, o incômodo do paciente com a língua, mas depende também, né? Mas é uma região bem com grande potencial de exploração, sim. Que já fora, como você falou, já é muito utilizado. No Brasil, que é pouco falado. O professor Fernando, que dá curso comigo, ele trouxe lá da Case, porque o Sebastian Balgertel, ele é da Case Western, de Cleveland, Ohio. Então, ele trouxe muito conhecimento nesse sentido do palato para os nossos alunos aqui. Então, vamos lá. Na fotografia oclusal, então, a gente vê aqui um palato. Sabendo disso, né, a gente falou da espessura óssea, desse estudo aqui, aonde, então, é a região interessante para eu instalar o meu MARP, ou mini implante no palato? Nós temos as rugas palatinas, é a partir da terceira ruga palatina, tá? E aí a gente chama de zona T, que é uma região bem aqui, ó, nessa região aqui. A região de interesse para o MARP é a região parasutural, que é na lateral aqui da nossa sutura palatina. As regiões aqui por dentro aqui são regiões nobres que passam inervações, e aí não é uma região interessante para se instalar mini implante, tá? Ou na região de zona T, ou na região intraalveolar aqui de palato, porque, por exemplo, quando eu vou pensar em alguma técnica intraalveolar, antes a gente não ter o IZC, por exemplo, a gente sabe que mesmo na região intraalveolar, quando a gente não tinha o IZC, por exemplo, a gente estava muito nessa região para fazer com sliding jig, para corrigir classe 2 e tudo mais. Na região de palato é interessante porque eu tenho mais espaço entre raízes do que na região vestibular. Então, não só a zona T, que é legal, mas essa região intraalveolar para a gente fazer mecânicas na ortodontia, mecânicas diversas. Então, sempre lembrar dessa zona T, tá? Que é uma região importante para eu pensar no meu MARP. Lembrar dessa zona T e lembrar da espessura, que eu preciso entender qual é a espessura do meu paciente, tá bom? Tem pacientes que vão ter uma espessura muito grande, muito alta, principalmente região anterior, né? E outras muito fina. E todo o palato, às vezes, é muito fino. Então, muda muito a minha técnica sobre isso, e eu vou falar isso mais à frente. Então, tá, a gente falou de abordagem do paciente, do diagnóstico do problema que levou aquilo, da importância da tomografia, né? 3 pontos. Escolha do torno e dos mini implantes, quarto. Essa parte de anatomia que a gente falou. Aí, ok, eu fiz o meu diagnóstico, eu fiz o meu planejamento, tá? Eu sei a espessura do meu palato. E aí eu vou então para a técnica de instalação. Essa é uma outra chave que eu acredito que seja super importante para sucesso. Lógico que, gente, entre uma etapa e outra, tem muito assunto que dá pra gente aprofundar. Eu falo que MARP é um assunto que você fala em 3, 4 dias, tem muita coisa para se abordar, detalhes. Na hora de instalar o meu parafuso, o meu aparelho, eu preciso definir algumas coisas na minha técnica. E eu vou falar aqui um pouquinho com esse artigo. Muito se fala, e aí? O aparelho tem que ter banda, não tem que ter banda, né? Qual que é a grande sacada e diferença que a gente tem? Esse aqui é um artigo que ele foi publicado no Jornal da Coreia aqui, KJO, e ele comparou pacientes que foram submetidos à técnica com expansão convencional, com MARP apenas no palato, né, no torno, e com bandas, tá? E ele percebeu que os pacientes que foram submetidos ao MARP com bandas tiveram uma melhor distribuição de forças. Então, esse artigo é super novo e ele foi feito com elementos finitos. Embora seja uma análise qualitativa, né, a gente tem uma resposta interessante aqui, tá? E aí, qual que é a nossa indicação prioritária, então, que a gente recomenda? Por que usa banda se é algo esquelético? Para que você tenha uma distribuição melhor de forças. E eu vou falar isso quando eu chegar na parte de bicorticalidade, tá? Então, até agora, o que eu preciso saber? Torno, mini implante e preferencialmente com bandas. Agora, já que eu desenhei meu aparelho, já confeccionei e tudo mais, também tem um passo a passo sobre isso. Eu julgo super importante fazer os furos guia, tá? Isso é uma outra chave
Isso é a minha preferência clínica, porque eu sempre penso naquele ortodontista que está começando a técnica MARP, já é algo diferente, desafia muito bem ele. Eu quero que ele evite ao máximo os erros que ele pode cometer. Os furos guias, na verdade, ele tem uma indicação para que a gente evite errar ali a inserção do meu parafuso. Quem já faz intraalveolares, os outros tipos de mini implantes, eu também julgo super importante, porque se a gente não faz isso, é muito comum você colocar um mini implante e você perder o eixo. Se você definiu ali na sua cabeça que é ali, mas às vezes, quando você começa a colocar a sua força, ele sai daquela região e pode inclinar. Então, os furos guias são super importantes. No kit da PecLab, a gente já tem uma broca que tem uma pontinha já. A gente acopla no nosso contra-ângulo e faz esses furos guias. Além dessa facilidade na posição do torno, que eu acho que isso é super importante, não só isso, ele vai diminuir aquele torque inicial de inserção, tá? Então, por exemplo, a região anterior de palato tem uma espessura muito grande. Se você já vai direto no com o mini implante, isso pode ser que não seja muito positivo, você pode perder um pouco de... ser muito difícil para você instalar. Quem já instalou sabe como é difícil, a região anterior é muito, muito espesso o osso. Então, se eu faço um furo inicial, eu já tiro aquele torque inicial, aquela resistência inicial no osso. Então, eu vejo o furo guia como algo crucial para a técnica, para que você não erra o eixo de inserção e tenha menor torque para a instalação. Tá? Depois, a gente tem que a gente faz esses furos guias, aí sim eu começo com a minha técnica. Lógico que aí eu tenho que falar, tem anestesia antes, tem um passo a passo, né? Nessa fase agora, deixa eu mostrar aqui. Fala pra gente como que é a anestesia, professora, é importante. Sim. A anestesia, a gente pode fazer uma região, eu faço tópico em cada região, mas você pode fazer também um bloqueio, principalmente quando você vai fazer corte com perfuração, tá? Mas é uma região que é muito dolorida para você anestesiar, porque é gengiva inserida. Então, já explico para o paciente isso. Eu costumo dizer que essa consulta de instalação é aquela consulta que você tem que estar bem zen, coloca uma música no consultório bem light, acalma o paciente, explica para ele, né? Porque o paciente sente quando a gente está nervoso. E aí, para você fazer toda a técnica bem, com tranquilidade, para que ele... Você quer outra dica? Eu estava lendo um artigo novíssimo, né? Colocaram pacientes para extrações de terceiro molar. Uhum. Pacientes com música clássica sentem menos dor ou menos ansiedade do que que legal! De música. Então, a música faz parte aí desses procedimentos que geram mais ansiedade, né? Que joia! Eu não sabia desse artigo. Eu sempre falo da música, que bom. Aí já tem uma base de evidência aí para falar. Então, aí eu costumo dizer isso para eles, bem calmo, para dar tudo certo. O professor Edson Ilipronti, qual a sua opinião sobre o trabalho da Angelieri na classificação da maturação óssea? Perfeito, eu adoro esse assunto, Edson. Obrigada pela pergunta. Você viu que eu nem falei disso, né? Esse trabalho da Angelieri, do grupo de Michigan, né, dos professores Sevidanes, McNamara, eles desenvolveram um trabalho para que a gente tivesse uma base de leitura da sutura palatina. Então, na verdade, o interesse desse trabalho que foi feito, o primeiro foi feito em 2008, se eu não me engano, não era nem pensando em MARP, porque o MARP nem existia, mas era para saber sobre o paciente cirúrgico. Qual seria o prognóstico no paciente cirúrgico submetido a uma expansão? Será que ele precisa passar por uma expansão cirúrgica ou a gente pode tentar? Esse foi o objetivo do trabalho. E aí ela dividiu em 5 estágios. Estágios A, B, C, D e E. Só que eu sei que até hoje é o que a gente tem de base para a classificação de sutura palatina. Porém, tem uns estudos lá na UCLA que eles desenvolveram o estudo nos pacientes D e E, que são pacientes com a sutura quase sem imagem radiolúcida, e eles tiveram mais respostas de expansão esquelética no E do que no D.
Olha que interessante. Então, assim, eu cito esse trabalho porque é a única base que a gente tem em tomografia, em diagnóstico, mas é algo que ainda tem respostas por trás disso. Então, eu não tomo como algo criterioso por conta dessa resposta que eu tive dessa informação, desses estudos preliminares, tá? Então, mas foi uma excelente pergunta. Outro trabalho muito interessante que eu vi no AAO de 2018 com o Dr. Bosio, ele mostrou ali uma publicação que ele fez na American Journal sobre avaliação da sutura palatina por meio de radiografias periapicais. Então, ali ele também classificou de uma maneira que a gente consiga, com um exame mais acessível, ou que a gente pode fazer no consultório, verificar a sutura palatina. Então, sim, a gente usa esse método, mas não é algo que eu levo a ferro e fogo por conta desses estudos preliminares que a gente teve de uma resposta em uma região E, né, um estágio E esse estudo que teve resposta não teve corticoperfuração, que eu ainda vou falar sobre isso. Então, é algo que eu deixo lá em stand-by e eu falo para os meus alunos, mas não levo a ferro e fogo. Obrigada pela pergunta. E foi a mesma pergunta do professor Júlio Gurgel, tá? Então, bom, vamos lá. Tem o passo a passo, então. A gente vai, primeiro, anestesia o paciente. Aí eu confecciono os furos guias, que eu falei que eu acho super importante. Se eu definir a importância que eu vou precisar de uma corticoperfuração, é agora que eu faço. Eu separei a corticoperfuração para falar só dela depois, para ficar mais didático, tá? Mas lembrem que é agora que eu faço ela, se for necessário. E depois eu cimento o meu aparelho. Então aqui a gente já falou do torno, dos mini implantes, das bandas e dos furos guias, né? Até agora é o que eu quero que vocês guardem para que a gente passe para as próximas chaves e para o resto da aula. Thalita, é o procedimento, quanto se diferencia entre MARP e disjuntor Hirax híbrido? Quanto se diferencia? Quem perguntou? Quem perguntou foi Arturo. Creio que és de... Não sei se és de Bolívia ou Peru. Legal. Oi, Arturo, tudo bem? Excelente pergunta. O IRAX híbrido, a gente tem indicação para pacientes em crescimento. A diferença é que para o IRAX híbrido, a gente usa 2 mini implantes no palato na região anterior, inclinados em 45 graus, por vários motivos. Né? Então, e o MARP já não, ele é para adultos, tem indicação de adultos, são 4 parafusos no palato. Então, a gente pega a região posterior também, porque a sutura palatina já fechou, não tem mais crescimento. Perfeito. É a 7ª chave agora? É isso? Deixa eu ver aqui. Instalação manual. Deixa eu ver. Não, a gente vai para a instalação manual agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6ª chave. 6ª chave, ok. Bom, só mostrar aqui, pessoal, antes da gente entrar na próxima chave, a pergunta aqui, ó. Esse aqui é o trabalho da Angelieri, o primeiro, né? Então, quem quiser, tá aqui as referências de 2013, ó. Foi publicado. Bom, próximo passo, então, que eu julgo super importante, é a instalação manual. Manual? Sim. Nós temos 2 formas de instalar o MARP, tá, gente? Gente, eu tô falando baseado na minha experiência clínica, tá? Não tô falando que é certo ou errado, tem colegas que usam motor, mas também isso eu trago lá da UCLA. Por que manual? Manual, a gente tem que ter o contra-ângulo, uma pecinha-chave para a gente conseguir instalar. Eu vou mostrar um vídeo depois. Por que eu não uso o motor? O motor me tira toda a sensibilidade que eu preciso para eu instalar bem minha técnica. A instalação manual, ela vai me propiciar algo que é crucial. Eu saber quando eu passei uma cortical e quando eu cheguei na outra cortical. Que aí entra a próxima chave, que é a bicorticalidade, que eu preciso muito. Então, assim, quando eu instalo dessa forma, eu tenho todo um jeito, eu vou mostrar um videozinho para vocês verem, para fazer a instalação. Na região anterior, a espessura ela é muito grande. Ela é muito grande do osso, é muito difícil você instalar. Então, o giro é maior. Porém, quando eu ultrapasso a cortical palatina, essa força, esse torque diminui. Então, eu vou saber manualmente
que eu ultrapassei uma cortical palatina. Depois fica mais leve. Aí eu continuo instalando meu parafuso, meu mini implante ainda está para fora. Mas eu tenho que continuar instalando, por quê? Eu tive planejamento inicial, eu fiz tomografia, então eu estou tranquila em relação ao tamanho do meu mini implante, porque eu planejei previamente, tá? É diferente de eu fazer isso no escuro. Ok, então eu continuo instalando. Passou essa cortical espessa, eu vou para outra cortical, que é a cortical nasal. Eu preciso buscar as duas corticais. Isso é crucial para que eu tenha sucesso na minha técnica com marca. Então, essa é uma próxima chave, tá? E aí, então, na instalação, eu vou... E aí, chega numa zona de resistência maior de novo, que aí é a região da cortical nasal. Detalhe clínico. Nesse momento, às vezes, o paciente até sente um pouco de irritação, às vezes. Tem paciente que até espirra, tá? Ele não é que sangra, não acontece nada disso. Mas como pega uma região de cortical nasal, e às vezes, como a bicorticalidade pede que você deixe um pouquinho para fora, 1 milímetro do 1,5, é uma região que não está anestesiada ali na fossa nasal, então pode ser que o paciente sinta um pouquinho de sensibilidade. Isso é na verdade, uma avaliação clínica que eu estou falando para vocês. E aí, depois que eu usei o meu contraângulo, eu vou usar o meu torquímetro. Torquímetro é fundamental para eu saber até onde eu vou instalar o meu parafuso. Por quê? Eu vou conseguir medir, aferir essa quantidade de torque para eu instalar, tá? Esse mini implante. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui. Deixa eu ver se vai abrir. Nesse caso, você não está usando bandas, correto? É, vou falar disso. Interessante. Esse caso a gente fez sem bandas. Eu vou falar dele já já. Então, aqui, ó, eu medindo ali o torque. Então, no meu curso, por exemplo, o aluno consegue... Ele tem todo esse conhecimento, porque torquímetro também não é algo que a gente, aqui no Brasil, a gente usa muito, né? Lá fora é bem comum as marcas que tem de mini implantes ter o torquímetro, aqui a gente não tem. Então, é algo que é muito novo para o ortodontista. Eu recebo muito colega também que faz implante nos cursos. E aí ele já tem toda essa facilidade, mas a maioria, ortodontia, não sabe, não tem essa familiaridade com o torquímetro. Deixa eu pegar uma informação importante aqui que eu não coloquei nessa aula. Peraí. O ideal é que ele não passe, esse torque não passe de 30 newtons, tá? Então tem que medir ali até 30 newtons é o recomendado para que a gente não tenha um excesso de torque. Então, nesse mini implante. Então eu tenho que temperar ali. Então, dessa forma manual, depois do motor manual, eu uso o torquímetro, ok? Para eu temperar essa questão do torque. Agora, passando então para que é ligado nessa instalação manual, é a chave e a bicorticalidade. Vou mostrar aqui um trabalho para o pessoal entender o que é bicorticalidade. Isso aqui também foi uma publicação do Lee, né, uma referência aí da técnica, no American Journal. Esses artigos, gente, são todos muito novos, de excelente qualidade. Então, é a nossa base, né, de ciência. E aqui eles definiram, o Lee, o Moon e o Hong, eles definiram... Ah, que legal! Olha lá, que bacana! Foi no Congresso Coreano? Foi agora na Romênia, né, no É, internacional. bacana. É muito acessível, né, o Lee. É. Então, aqui esse trabalho, eles verificaram em 3 tipos. Percebam aqui que é uma cortical palatina e cortical nasal. Então, teve o monocortical, que pegou só uma cortical, o bicortical com 1 milímetro e o bicortical com 2,5. Então, eles dividiram em 3 grupos e verificaram. E a conclusão desse estudo foi que, quando a gente alcança uma bicorticalidade de 1 a 2,5, eu tenho algumas questões importantes. Primeiro, aumento da estabilidade dos meus mini implantes, tá? Porque ele está apoiado e ancorado em 2 corticais. Segundo, eu tenho uma redução de chance de sofrer deformação. Isso eu vou chegar lá na parte de ativação do mini implante, eu vou chegar lá. Mas imagina aqui uma cortical só. Eu começo a expandir aqui e a tendência é inclinar, envergar esse mini implante, por exemplo. Então, é melhor que seja bicortical, porque eu tenho mais
resposta ali no osso. E a terceira é que eu consigo ter uma maior magnitude de expansão paralela, né, no sentido anterior-posterior. Como a gente viu ali que eu falei no começo, nossa tendência é que haja uma expansão em vértice, que a Mel sempre fala desde o primeiro artigo em autópsia que ela fez, ela é em vértice. E a gente percebe algumas respostas do MARP, uma expansão paralela. E uma das características para a gente conseguir essa expansão paralela é essa bicorticalidade, tá? Então, isso é crucial. E eu consigo, na minha tomografia, definir isso muito bem. Próximo passo é a higiene do paciente. Eu costumo abordar muito bem isso nos meus mini implantes, nos meus cursos, de qualquer tipo de mini implante, mas no meu consultório também. Vou mostrar uma foto aqui. Se a gente não tem se a gente não familiariza o paciente com a higiene, ele vai ter medo de escovar. Extraalveolar, intraalveolar, qualquer tipo de mini implante. Então, eu terminei de instalar. Eu gosto muito de dar, assim, de incluir detalhes na minha conduta com o meu paciente, com a minha comunicação, que para a gente não custa muito e para eles é uma grande diferença. Então, os meus pacientes recebem kits de higienização, né? Então, por exemplo, no kit de MARP, eu coloco uma escovinha assim, já coloco essa escova para que ele consiga higienizar melhor ali e já ensino na consulta de instalação. Então, eu mostro para ele, falo, olha, tá vendo, não dói, tem que escovar, porque se você não escova vai inflamar. Foi até um dos tópicos que a gente falou, que eu falei com o Júlio na nossa live, e algo que eu levo muito a sério também. Principalmente quando eu estiver já numa fase pós-expansão, que eu deixo ali um tempo, o torno, eu preciso manter uma boa escovação. Então, higienização é crucial. Algo que eu não usava, que até o Júlio falou isso na live, ele usa uma pasta de clorexidina, não sei o nome, acho que é da Kim. Se ele tiver aí, Júlio, se você tiver aí, se puder pôr o nome aí. E eu não usava isso, então eu achei fundamental, muito legal essa resposta. Eu só orientava a bochecha com clorexidina, mas a pasta também é algo positivo. Então a gente vai agregando conhecimento ali, né, de acordo com as informações. E então, até o momento, a gente instalou o nosso MARP já, né? Com esses pontos que eu falei para vocês. O paciente foi para casa, aprendeu a higienizar, ele vai higienizar bem. E aí eu vou fazer a ativação. Esse é o próximo. Ai, professor! Olha quem tá ali, Suzuki! Ah. Tá aí. Ele é uma Você referência. sabe que teve um grande desafio que o Suzuki nunca tinha feito uma live. E eu assisti. Liguei para ele, falou, Fábio, como que faz isso? Não, vai dar certo. E ele, eu pensei que a filha dele, a Sayuri, iria ajudar, mas ajudou à distância, né? E a live dele, assim, 2 horas e meia. Eu sou meio suspeita para falar, né? Eu sou meio suspeita. Esse grupo, a Sayuri vai falar comigo também no domingo. Eu gosto muito deles. Que bom te ver aí, professor. Até sair da aula aqui. Então, vamos lá. Aí, o paciente instalou o MARP e ele vai ter essa orientação de higienização e a gente vai fazer o protocolo de ativação. Eu gosto de deixar um tempo, pelo menos uma semana, para que ele consiga se adaptar com o aparelho antes de instalar, tá? Antes de ativar. Para que ele consiga escovar, se alimentar, enfim. É como se fosse um disjuntor convencional. Nesse sentido. Aí que vem a grande sacada, Fábio. Ativação. A gente, como eu falei para você, é algo muito novo. Ele tem 10 anos, né? Aí de pesquisas e tudo mais. E muito se fala sobre a ativação. E aí, como que é essa ativação? Então, alguns detalhes que eu vou passar para vocês, baseado até na minha experiência clínica, que, primeiro, eu não preciso ter pressa para fazer uma ativação como se fosse uma expansão rápida. Porque na expansão rápida, o meu protocolo, por exemplo, é iniciar com 4 voltas. Eu faço 4 voltas, o paciente vai para casa e depois faz uma volta por dia ou 2 voltas, depende do caso. Aqui no MARP já não tem essa necessidade de pressa. Eu faço 2 quartos de volta por dia, por exemplo, tá? Num adulto. E só que o mais importante, a grande sacada é entender, temperar essa ativação. Entender que a sensibilidade do paciente é importante.
Então, você está lá ativando. E você está com uma ansiedade muito grande de ver aquele diastema, de ver algo realmente funcionar. E nessa ansiedade do clínico, muitas vezes, é aonde que a gente tem erros ou muitas respostas dento-alveolares. Então, entenda o seguinte, quando eu faço protocolo de ativação e começo a gerar uma carga muito grande ali no torno, tá ali, a sua ativação tá ali. Você vê seu paciente depois de uma semana, você olha lá e ele fala, poxa, mas não abriu nada. Você começa a ficar desesperado. A tendência é que o clínico comece a ative mais. Não espera. Espera um pouco, porque a carga tá ali, ela vai se dissipar. Às vezes o paciente sente dor, tá? Ele sente dor nessa hora. Então, quando ele começa a falar assim, nossa, tá doendo o meu palato. Aí o que acontece? Isso significa que tem uma força muito grande, uma energia muito grande ali no torno. Se eu continuo ativando, essa força ela tem que se dissipar. Ela vai para onde? Para o dente. Aí ela faz uma expansão dento-alveolar. Então, se o paciente relata essa ativação, essa dor, eu falo para eu espero, eu interrompo por 2, 3 dias essa ativação. Eu deixo aquela energia que eu coloquei a ela se dissipar. Aí é uma tendência de ter uma abertura mais esquelética, tá? Isso é algo que não se fala muito e eu vejo isso como crucial. Então, temperar a ativação, não ter pressa, ver o paciente mais de perto. Então, eu acompanho meu paciente uma vez por semana, por exemplo, e ficar de olho nos sintomas que ele possa ter. E acho que é basicamente isso, para a gente não ter esse problema de muitas reações dento-alveolares. Lógico que eu vou falar de corte com perfuração no final, tá? Mas é isso levando em consideração de que você tá fazendo a expansão, tá abrindo normal, não é por outro problema, tá? É realmente a questão da ativação. Então, 2 quartos de voltas com esse tempero, sem muita pressa e ficar de olho nos sintomas do paciente, tá bom? Às vezes o paciente ele tá com dor e às vezes é isso. Aconteceu, por exemplo, com um dos meus casos, o que aconteceu? A paciente ligou para mim com muita dor, e aí eu falei, vem aqui no consultório, isso foi depois de uns 5 dias. Aí ela ligou um pouquinho mais tarde e falou, doutora, melhorou a minha dor e abriu um espacinho. Então, é bem isso também, tá? Essa energia, essa carga de energia que pode acontecer ali. Você medica, Thalita, nesses desconfortos? Não, assim, analgésico, né? Só, de pirona. Eu gosto mais de pirona sódica 500 mg. Só. Nada demais. É mais importante você assistir o paciente de pertinho, porque normalmente essa dor é por causa dessa carga da energia, tá? É diferente, como a gente até falou da técnica vista, né? Ou então de outro, que pode doer por afta. Enfim, porque o organismo ele é sábio. E às vezes a dor, o clínico que não tem ainda muita experiência, vai ficar desesperado, vai querer arrancar o aparelho do paciente. E não é, calma, é só a carga de energia que você colocou ali. Bom, então a gente falou da bicorticalidade, da higiene, da ativação. Agora eu vou entrar nessa questão só dela, que é a corticoperfuração. É uma responsabilidade de falar que o professor Suzuki está aí, né? A Sayuri, ela é uma das grandes pesquisadoras no tema. Ela ainda é pesquisadora com o Moon e o CLA. E eles trouxeram isso pra gente, para a técnica do MARP. O que significa corticoperfuração? Ela tem uma indicação, vou até mostrar aqui um artigo deles, tá? Que você vai fazer alguns furos na região do palato, com a indicação de que você fragilize essa estrutura. Eles recomendam nos adultos, né? E basicamente, eu gosto muito eu falo nos cursos, principalmente quando a gente tem grandes espessuras, tá? Ósseas, mais de 6 milímetros, por exemplo, ou muito fino. Ambas as extremidades vão me trazer, se eu não fizer uma corticoperfuração, alguns problemas. Se for muito fina a espessura do meu osso, o meu mini implant, ele, quando eu for começar a ativar, ele acaba sambando ou dançando ali no palato, porque é muito fino. E se minha estrutura ali não tiver enfraquecida, minha sutura, eu não vou conseguir abrir. E se for muito espessa, eu não consigo abrir meu torno, meu parafuso. O Moon, inclusive, né, nesse adendo, ele desenvolveu o MSE2, que o torno expansor é diferente, não é aquela chavinha. Ele é como se fosse uma chave de fenda que você abre com mais facilidade para o paciente ter uma facilidade maior de abertura desse parafuso, porque ele faz essa ativação em casa, né?
tá? Então, vamos lá, voltando aqui. Ô Thalita, Ah, só mostra que artigo que é esse aí, esse aqui, ó. para o pessoal pesquisar depois. Isso. Ok. Então, aproveitando aí a professora Célia, né, a Sayuri e a equipe Uhum. do professor Suzuki, para vocês terem uma ideia, eles são Sim, respeitadíssimos internacionalmente. sim. Inclusive, tiveram 2 ou 3 painéis nesse último Uhum. congresso. E o professor Júlio Gurgel ganhou 2º lugar também nos painéis nesse congresso internacional. Então, Que nós bacana. estamos bem, assim, nós É, estamos bem representados e bem assistidos aqui no Brasil. com certeza. Então, é isso que a gente faz. Tem uma broquinha específica já da PEC Lab, que faz essa perfuração. E ela, numa tomografia, ela vai ficar nesse sentido aqui, ó, com essas linhas, essa radiolúcida, para que enfraqueça essa sutura. Então, eu recomendo nessas situações, tá? Em espessuras grandes, e eles, maravilhosos, foram os grandes idealizadores dessa técnica. Com uma visão como você falou, eles têm uma grande visão mundial ali, todo mundo conhece, né? É uma referência muito boa, um grande exemplo para a gente brasileiros, né? E aí, Ali, para finalizar, eu vou oi, mostrar uma novidade aqui, ó. Essa é a pode broca falar. que dá para ver? A broca para fazer a corte perfuração nova que o professor Edson e o Rodrigo Milani desenvolveram. Bacana, legal. Mais uma aí para o mercado, né? Pois é, estamos ansiosos para ver esse trabalho aí de vocês. Ó, tem um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, um vídeo básico que na verdade é como se fosse um hands-on que os meus alunos fazem. Esse curso que eu dou, eles têm todo um suporte multimídia que depois que faz o curso, eles têm ainda esses vídeos para eles, passo a passo. Então, todos os meus cursos eu sempre trago essa parte também digital. Eles acessam por um QR Code. É bem legal, bem moderno e eles gostam bastante. Deixa eu mostrar aqui. Então, como que é esse vídeo? Deixa eu ver só se não tem som. Aqui é um SL, né, instalado, para a gente instalar no nosso motorzinho. Primeiro, eu preciso pegar essa chave, que é a chave da PEC Lab, ó, essa partezinha aqui, e eu vou acoplar no meu contra-ângulo, para a gente fazer aquela instalação manual que a gente falou. Aqui é a minha broquinha do furo guia. Eu vou instalar ali, né, pressiono, super importante a outra mão para segurar bem esse contra-ângulo. A minha chave, que é a chave positiva, os meus mini implantes ficam acoplados dentro desse suporte, que eles são esterilizados por raio gama. Aqui é latão, porque é para hands-on, né? Mas eles são de titânio, esses parafusos. Olha só, segurar sempre, um dedo apoia a cabeça do meu contra-ângulo, para que eu não perca essa inserção. Eu vou girando aqui, nesse sentido, e aí eu vou instalando o meu mini implante. Tá? Voltou? Eu vou instalando aqui. E aí eu vou fazendo sempre em rodízio, como se fosse trocar pneu de carro. Então eu tenho que fazer em rodízio, tá? Instalo um pouquinho, aí eu vou pro outro, instalo um pouquinho. E aí depois eu vou finalizando com o meu torque, para que eu não tenha muita força em um lado só. Quando eu falo isso, as meninas falam, mas eu não sei, eu nunca troquei pneu de carro. Eu falo, mas gente, é isso. A chave bidigital, que eu vou Mas ocupar você o já meu trocou torquímetro. pneu de carro? Não, nunca Fala bem. troquei. O meu torquímetro com a chave bidigital, tá? É algo também bacana. E o torquímetro, ele normalmente é universal, viu, gente? Então não precisa ser necessariamente da marca. E aqui eu consigo aferir a força, né, que tá indo ali, que não pode Ali, passar, então, de 30 newtons. eu já vou emendar uma pergunta minha aqui. Tá. Não seria mais fácil a instalação com torquímetro? Direto? Pois com torquímetro nós poderíamos ter mais controle e estabilidade que o contra-ângulo manual,
por Uma boa exemplo? pergunta. Eu assim, quando a gente começa a instalar com torquímetro, você ia demorar demais, Fábio. Então, o giro com contraângulo eu acho super importante porque ele começa, acaba sendo um pouco mais rápido. O torquímetro ele acaba sendo algo para, como fala, é algo que é para finalizar ali, detalhe. Ele é mais polido, digamos assim, a instalação. Então, eu não acho ele bom. Vai ser muito cansativo começar com torquímetro, Ok, certo? perfeito. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar, as 10 chaves. Se tiver alguma pergunta aí para o pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado Ah, muito claro. bom, hein? E vamos lá, então. Muito didático, né? Obrigada. Porque quais são as complicações Uhum. que pode ocorrer? Nossa, aí seria um outro assunto, né? Na verdade, não complicação, mas, por exemplo, algo até legal a gente abordar agora no final. Eu tenho que avisar o paciente que, às vezes, Fábio, como tem uma abertura nessa região do terço médio, nos pacientes, pode acontecer de dar um alargamento no nariz. Porque a gente tem acesso nessa sutura aqui, ó. Então, às vezes acontece, tá? Pode acontecer também expansões assimétricas. Os estudos mostram que ainda não tem uma resposta. Pode ser porque um lado é mais trabalhado do que o outro. Tem ainda muitas especulações na ciência sobre essas expansões assimétricas, mas pode acontecer. Abrir só de um lado e do outro. Outro fator importante. Quando o paciente ele tem uma alteração de plano cruzal, além da mordida cruzada, eu tenho que ter muito cuidado no meu planejamento, tá? Porque se eu ele é assim. Só que na minha base, do meu modelo, eu vou planejar como se fosse assim. E isso faz toda a diferença. Então, por isso que nesses casos, MARP Guide ajuda muito. Porque às vezes um mini implante, de um lado, ele vai ser um pouquinho diferente do outro. Em vários sentidos. Para que eu consiga controlar essa alteração que ele mesmo tem, tá? Então é super importante isso também. As outras complicações podem ser de técnica, excesso de torque, não higienização, posso perder meu mini implante, não planejei, então fui no escuro, posso não abrir. Eu posso, se eu não tiver bicorticalidade, eu posso inclinar o meu mini implante, entortar e não ter acesso. Então, eu costumo dizer que eu ensino passo a passo para que ele evite os erros, porque pode dar muito erro, né? Principalmente essa técnica, ela tem vários detalhezinhos que eu acabei falando um pouco sobre isso, para que o clínico tenha sucesso. O Suzuki mostrou isso, ele mostra também. Uhum. Se um dos parafusos dos 4 colocados já deve ter acontecido com você, que você tem mais experiência. Qual que é a abordagem que tem que ter? Se um dos parafusos soltarem. Então, Sim. isso até foi, ele tá aí, né? O SL ele é meia cana justamente para isso. Para que eu consiga esperar, né, de cicatrizar e não precisar tirar o meu torno ali. Eu consigo, às vezes, usar aquele furinho para eu buscar uma outra direção e não perder o meu MARP. Então, por isso que é importante, às vezes não se entende muito por que o SL é meia cana. Justamente por isso, tá? E o Moon mesmo mostrou alguns casos que não deram certo e ele foi posicionando mais para frente ou mais para trás para buscar ali uma resposta no paciente. Ele não desistia do paciente. Então, isso era bem interessante também. Então, se perder um mini implante, essa seria a abordagem, de buscar uma outra direção. Perfeito. A Suelena Carneiro Roda. Quando a professora instala os mini implantes, a sequência é essa ou em X? Sim. A gente faz como se fosse sistema de rodízio, tá? Então, por exemplo, não necessariamente em X, mas eu ponho de um lado, às vezes é em X mesmo, mas é para trás, depois. Faço em X, eu faço dessa forma assim, então acaba sendo em X. Mas tem que ser em sistema de rodízio, sim, tá? Não pode ser sequencialmente os 4, não. Então faz inclinado, sim. Eu falei isso na instalação. Sim. Professor Flávio Lombardi, lá de Juiz de Fora, grande professor e grande. Me fugiu a palavra, cozinheiro, ele cozinha muito bem. Após, Mestre. quando dá aula para ele, tem que ir um dia antes
porque ele chama para jantar lá na casa dele. Uau! Após a abertura pelo MARP, qual sua dica para otimizar a expansão da mandíbula? A compensação do arco inferior, você diz? Eu acho que é isso que ele quis dizer, viu? Bom, a gente está lidando com um paciente que não tem mais crescimento, né? A adaptação pode acontecer. Algo importante que me trouxe esse gancho. Na convencional, a gente busca ativar até VIPs, né? Contato das cúspides. No MARP, eu não preciso ter isso. O meu limite é sulco do arco superior com a cúspide inferior, tá? Então, assim, não preciso alcançar esse brode, digamos assim, quase brode. Então, não preciso disso. Sobre a adaptação do arco inferior, aí eu acho que entraria outras questões biomecânicas, tá? Do caso, que não se aplicaria uma criança, por exemplo, que a gente poderia usar uma PLA. Não sei se foi essa a pergunta dele, mas deixa ali os 6 meses, né, o torno ali instalado, ou até você ver que realmente teve uma neoformação óssea, e você faz uma mecânica do arco inferior baseado no superior. Não vai ter uma expansão muito diferente, não é o brode, quase brode que a gente faz, uma expansão de crianças. Muito bom. Fernando Manhãs, qual seria o limite da abertura? Do paciente? Sim. É o que eu falei, né? Não precisa chegar em VIPs, você vai. O limite é sulco dos dentes maxilares com a cúspide inferior. A menos quando tenha muita inclinação, né? Quando há uma compensação muito grande de molares, você tem que pensar como se fosse uma borda-wala ali, no limite do esqueleto, digamos assim. Então, não precisa ter essa questão da sobrecorreção, que a gente tem isso baseado na expansão rápida sem mini implantes. Muito bom. Fica as tuas considerações finais agora para a gente finalizar. Sim. Bom, pessoal, eu quero agradecer aí todo mundo que assistiu, Fábio, pelo convite. Fiquei imensamente honrada por fazer parte de tanta gente, um grupo tão forte aí. Fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho da minha experiência clínica e baseado na ciência. E eu convido vocês também para estarem nas minhas lives. Essa semana a gente vai receber o Túlio, a Sayuri, que vão falar de MARP também. Já recebemos o Júlio. É um assunto que eu sou apaixonada. E eu fico muito feliz de poder contribuir também um pouquinho com essa inovação, qualidade na ortodontia, que eu levo muito a sério. Sou muito uma apaixonada na ortodontia e com a tríade, né? Ciência e clínica e evidência e pesquisa, para que a gente continue aí seguindo um caminho bom, compartilhando conhecimento, porque eu falo que nós não podemos parar o conhecimento em nós, a gente tem que jorrar, ensinar, compartilhar, porque é assim que a gente vai ajudando, né? Crescendo também. Não, muito bom. Estão falando aí boa didática, esses 10 passos aí, muito bom. Só tem que agradecer a tua contribuição do MARP, vocês aí, deve ter uns 10 a 15 professores que nos ensinam muito. Professor Edson Ilipronte também deu um show lá em Viena o ano passado, falando de MARP. Então, esse grupo de brasileiros está muito acima aí da média. Só tenho que agradecer. Obrigada. Obrigado a Obrigada, todos. viu? Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada.